nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar. Após a missa, nós teremos a bênção do Santíssimo Sacramento, a novena do Menino Jesus de Praga e o canto do Te Deum em ação de graças pelo ano de 2022, canto do Te Deum com indulgência plenária nas condições habituais, quer dizer, desapego de todo o pecado, mesmo dos pecados veniais, confissão e comunhão alguns dias antes ou depois de cumprir a obra prescrita. E, finalmente, rezar nas intenções do Sumo Pontífice. Pode ser, por exemplo, um Pater, uma Ave Maria e um Credo. E amanhã, oitava do Natal e domingo, missa nos horários habituais, 7h30, 9h30, missa cantada, e 5 da tarde, com o canto do Veni Creator, que também tem indulgência plenária nas condições habituais. A lojinha estará aberta hoje após a Santa Missa. Os caros católicos, estamos no último dia do ano de 2022. Foi um ano, mais uma vez, repleto de graças. Estamos aqui nessa terra, como sabemos que é um vale de lágrima, claro, cheio também de verdadeiras alegrias nessa terra, nesse ano. Continuamos ainda em meio à crise modernista que atinge a muitos na Igreja e vemos os frutos do modernismo que se baseia nos princípios da filosofia moderna subjetivista, em particular no idealismo, com o agnosticismo e o imanentismo. O modernismo que tem a intenção de adaptar a Igreja à mentalidade dos homens da época, como se o homem fosse o centro de tudo, como se a religião fosse uma construção humana, pensando no seu sentimento religioso subjetivo. Dizem assim, então, que a Igreja deve adaptar sua doutrina, sua moral, sua liturgia, de forma que o homem seja o centro em tudo. Infelizmente, podemos perceber claramente em muitas coisas como isso vai se operando, mesmo dentro da Igreja, na mentalidade de muitos homens da Igreja. Em vez de fazer tudo se centrar em Deus, o homem, a sociedade, a cultura, preservando o que a cultura tem de bom, acrescentando o que lhe falta, tirando o que tem de ruim, querem que Deus seja adaptado a cada cultura, como se Deus fosse mutável, mais uma vez, como se o homem fosse o centro. Alguns querem adaptar a Igreja à esquerda, a teologia da libertação, outros querem adaptá-la à direita com um falso misticismo, com seus liberalismos também. Outros querem ainda que a Igreja fique no meio do caminho entre os dois, mas sabemos nós, a Igreja deve permanecer na verdade, quer agrade, quer desagrade. A cruz, nosso Senhor, a Igreja permanece enquanto o mundo gira. Caros católicos, se nós queremos que a Igreja volte a reluzir no mundo e influenciar efetivamente a vida dos homens, a vida das sociedades, nós precisamos pregar o Evangelho de maneira muito simples, sem mutilações, sem adaptações, sem acréscimos, sem atenuações, sem querer conciliar Cristo e o mundo, sem querer conciliar Cristo e Belial. Pregar o Evangelho, isto é, a doutrina da Igreja, a doutrina de sempre da Igreja. Pregar a doutrina de sempre da Igreja, baseado em princípios, foi o que procuramos ao longo de todo esse ano de 2022. Nesse ano, reafirmamos, como sempre, que reconhecemos o Papa Francisco como Papa legítimo, sucessor de São Pedro. Reafirmamos nosso respeito e obediência às ordens legítimas a toda a hierarquia católica.
reafirmamos a doutrina católica entre o racionalismo de esquerda e o irracionalismo de direita, essa falsa mística. Foi um ano, caros católicos, de imensa agitação política, em que muitos católicos se deixaram levar por vários erros contrários à lei natural e à doutrina. Por exemplo, católicos que defenderam o erro de que o poder emana do povo, que o poder vem do povo, que defenderam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, sem restrições, sem nuances, defenderam a liberdade religiosa, se associaram com falsas religiões, caindo em considerável indiferentismo religioso. Todos esses erros se infiltraram muito entre os católicos por meio da política e por meio do falso misticismo da Igreja, do perennialismo, do tradicionalismo herético. A política é um grande meio para levar as almas ao erro, pois ficam dominadas pelas paixões e mais facilmente caminham ao erro. Uma pena ver católicos desesperados com a política e cedendo a erros, deixando de rezar, deixando de cuidar de suas famílias, pecando pela ira, pelo ódio ao próximo, às vezes até quase por um culto a um homem ou algumas pessoas. Não descuidemos, caros católicos, nesses períodos de agitação, do principal, que é nossa vida de união com Cristo, nossa santificação. E é em vista desse principal que mantemos a nossa fidelidade ao rito romano tradicional, missa, sacramentos, sacramentais. É em vista disso que nos mantemos na doutrina católica, que não pode mudar. O poder vem de Deus, o erro, por princípio, não tem direitos nem liberdade. A política tem destruído os católicos, destruindo a fé e a moral católicas. É preciso constatar isso. Muitos e muitos defendem erros supostamente menores para afastar erros maiores, coisa que insistimos mais uma vez, jamais pode ser feito sob nenhum pretexto. Jamais podemos fazer o mal para que daí venha o bem. Podemos tolerar, eventualmente, um mal menor para evitar um mal maior, mas jamais cooperar formalmente com esse mal menor, favorecê-lo. Vimos ainda a oração muito instrumentalizada para a política. Com efeito, caros católicos, é preciso rezar pela pátria, mas o que vimos foi muita oração sem desejo real de conversão, de abandonar os pecados, de agradar a Deus. Uma oração simplesmente política de muitos por medo do comunismo, do esquerdismo. E como sabemos, o primeiro passo para a eficácia da oração é estar em estado de graça ou querer alcançar esse estado, querer se converter. Continuamos ainda lutando contra as falsas soluções do aparicionismo, do culto de personalidade, colocando algumas pessoas como a solução de tudo, ou grupos como a solução de tudo. Também o primado da política como a solução para os problemas, e já mencionamos isso um pouco, esquecendo que o primeiro problema é religioso. E dentro da religião, o primeiro problema é do culto digno prestado a Deus. Do culto verdadeiro e digno prestado a Deus, a missa. Esse combate contra essas falsas soluções, caros católicos, não é acessório ao nosso apostolado. Ao contrário, é essencial para nos mantermos na doutrina católica. Agora, nesse ano, sobretudo mais para o final, o que vemos é o aparicionismo desenfreado entre os católicos que acreditam em revelações privadas, anônimas, pseudônimas, não aprovadas, tenuamente aprovadas, e tomam isso como a sua esperança. Isso não é católico, não é católico. A cada dia, aparições e aparições. Apoiar-se nessas coisas denota fraqueza na fé, como insiste São João da Cruz. Uma coisa é levar em conta e seriamente uma aparição como a de Fátima e de Lourdes, minuciosamente investigada e aprovada pela Igreja. Outra é pegar revelações privadas sem aprovação suficiente da Igreja ou sem nenhuma aprovação, ou nem investigação sequer. A regra nessas coisas não é eu acredito enquanto for condenado, não.
tem que ser o contrário. Não acredito enquanto não for aprovado suficientemente, devidamente, pela autoridade eclesiástica. E nem sequer existe obrigação para um católico de crer em uma revelação privada, mesmo aprovada pela Igreja. Porque tudo que nós precisamos para a nossa salvação está contido na revelação, com R maiúsculo, a revelação pública. Tudo o que precisamos para a nossa salvação está na tradição católica e na Sagrada Escritura, com o ensino do magistério da Igreja. Sobre as revelações privadas e coisas do gênero, rapidamente, como fazemos nesse último sermão do ano, gostaria de me prolongar um pouco sobre essas revelações privadas e coisas do gênero que vemos pulular nos meios católicos. Vejamos então o que diz São João da Cruz, mestre da vida espiritual. Diz o santo doutor: o demônio se regozija muito ao ver uma alma admitir voluntariamente as revelações e inclinar-se a elas, porque encontra nessa disposição muita oportunidade e entrada para insinuar erros e assim prejudicar tanto quanto possível a fé. Torno a dizer, é um santo, a alma presa às graças sensíveis permanece ignorante, grosseira na vida de fé e fica sujeita muitas vezes a tentações graves e pensamentos importunos. Ainda o nosso santo, todos esses exemplos nos provam com evidência a necessidade de não nos prendermos às revelações e palavras privadas, mesmo de Deus, porque a nós, sua maneira de compreender nos faria cair muito facilmente no engano, nossa maneira de compreender essas revelações. Todas elas são abismos e profundidade de espírito. Restringi-la, pois, a nosso sentido limitado, querer apanhar com a mão o ar e os átomos de que está carregado, o ar nos escapa e na mão nada fica. Continua o santo. Pode ainda o demônio conhecer a fraqueza e as disposições corporais de um indivíduo, anunciando assim com antecedência a duração, a brevidade da sua vida. Abro parênteses, o demônio pode conhecer a morte de alguém, o tempo da morte de alguém, que já está mal, debilitado. Continua o santo. Fatos desse gênero são numerosos e ao mesmo tempo tão complicados e de tal modo cheios de sutilezas e insinuações mentirosas que deles não nos podemos esquivar, senão fugindo de todas as revelações, visões e palavras sobrenaturais desse tipo. É este o motivo de Deus se desgostar contra os que as admitem, porque para estes é temeridade, presunção e curiosidade, expor-se ao perigo que daí resulta. Em meio a tudo isso, ainda o santo, em meio a tudo isso, não podemos nos esquecer ou nos desviar minimamente do único necessário. Desculpe, aqui sou eu. Em meio a tudo isso, não podemos esquecer, nos desviar minimamente do único necessário, a nossa santificação, a união com nosso Senhor profunda, por meio de Nossa Senhora, com a verdadeira e única fé e com a prática das boas obras. E voltamos ao santo, estas revelações incluídas na segunda espécie, o anúncio de eventos futuros, Deus as concede ainda em nossos dias a quem Ele quer. Costuma revelar a certas pessoas quantos dias lhes restam de vida, os trabalhos a sofrer, o que deve acontecer com tal ou tal indivíduo, tal ou tal reino, etc. Neste gênero de revelação pode o demônio intrometer-se muito, porque como se apresentam sob forma de palavras, figuras e em símbolos, etc., sabe muito bem o inimigo contrafazê-las, com maior facilidade aqui do que nas comunicações feitas em puro espírito. Quantas aparições dizem, Nossa Senhora vai intervir, vai salvar o Brasil de hoje para amanhã, nos 3 dias que faltam, nos 5, num mês, na verdade vão diminuindo. Continua o santo. Quão mais necessário ainda será não admitir nem dar crédito a outras revelações de coisas diferentes. O demônio nesta se intromete tanto que tenho por impossível deixar de enganar muito a alma que não as despreza. E finalmente, concluindo ainda com as palavras do santo, digo somente, a alma deve acautelar-se de todas as revelações privadas,
para caminhar pura e sem erro na noite da fé, a união divina. É preciso, caros católicos, parar de levar em conta aparições e aparições e aparições que vão supostamente salvar o Brasil. Sigamos o doutor da vida espiritual, que é São João da Cruz. Deixemos essas coisas extraordinárias, deixemos de buscá-las e de ter credulidade, que é um pecado contra a fé, e santifiquemo-nos na simplicidade do dia a dia, com a fé naquilo que nosso Senhor nos transmitiu pela Igreja. E essa é a beleza da verdadeira religião, a católica, santificarmos-nos na simplicidade do dia a dia, com a fé e a caridade. Assim se enfrenta o mal. Procuramos, então, nesse ano, continuar combatendo o bom combate, pregando o Evangelho de modo oportuno ou inoportuno, como diz São Paulo. Diante dos males, caros católicos, não devemos ser pessimistas, desesperados, nem otimistas, ingênuos. Devemos ser realistas, com esperança sobrenatural. Procuramos, então, ao longo desse ano, uma vez mais, favorecer a vida espiritual, a busca séria da santidade, formando as crianças, os jovens, os casais, os idosos. Insistimos bastante na união com Nosso Senhor, na caridade, no abandono a Deus. Tivemos grandes alegrias em nosso apostolado. Lembramos também daquela armadilha de ir desistindo aos poucos, de ir encontrando justificativas, dizendo que tal ou tal coisa é um exagero na vida católica. Lembramos também de não semear a cisânia no apostolado. E tivemos grandes alegrias em nosso apostolado. Tivemos a bênção da Epifania com 182 casas abençoadas. Fizemos a jornada de casais com praticamente 70 casais, com conferências bem importantes. Continuamos os terços mensais dos homens e das mulheres, que ficaram mais cheios nesse final de ano. É preciso perseverar. Continuamos também as formações das jovens mulheres, dos jovens homens. Passamos nessas formações pela liturgia, pela vida espiritual, pelo casamento, pelo modernismo e como se santificar nesse tempo de modernismo. Fizemos cursos de noivos para os casados, educação dos filhos. Fizemos o retiro do Santo Abandono lá no início do ano, retiro de 2 dias para homens, depois para as mulheres, passando das 80 pessoas no total desses retiros. Fizemos pela primeira vez o retiro de Santo Inácio de 4 dias, e que grandes graças para aqueles que puderam fazê-lo. Tivemos a visita de 2 das irmãs escravas reparadoras da Sagrada Família, que ficaram conosco por 40 dias aproximadamente, entre janeiro e fevereiro. Uma graça imensa e inédita foi a ordenação sacerdotal do padre Tiago Oliveira, em fevereiro, que foi exercer o seu ministério sacerdotal em Bogotá. Tivemos a devoção, já tradicionalíssima, das 40 horas em reparação pelos pecados. Continuamos a favorecer a devoção das primeiras sextas-feiras, dos primeiros sábados, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, respectivamente. Tivemos uma belíssima Semana Santa. Fizemos uma preparação completa, disponível na internet ainda, para a consagração total à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Visitamos em torno de 90 famílias ao longo do ano. Fizemos entronizações do Sagrado Coração de Jesus. Conseguimos retomar a peregrinação à Trindade em dezembro, com cerca de 160 pessoas. Fizemos a peregrinação à Relíquia de Dom Bosco, com 300 pessoas aproximadamente, rezando pela capela, pela escola, pelas famílias, por cada um. E retomaremos, se Deus o permitir, no próximo ano também a peregrinação à Aparecida. Seguimos com a Sociedade da Alegria de Dom Bosco, com 40 rapazes em média, e seguimos com um grupo de moças com 70 moças em média. Tivemos o curso sobre o católico, a saúde, a doença, a medicina, o curso de patrologia, as aulas de História da Igreja e de Vida dos Santos que voltaram, a publicação do breve curso de Filosofia Política. Tivemos a chegada do Padre Marcos, voltando ao nosso apostolado,
substituindo o Padre Ivan, que por sua vez voltou para Belém. Foram 41 batismos, meus caros, superando de longe os anos anteriores. 18 primeiras comunhões de crianças, sem contar os adultos que também comungaram pela primeira vez após o catecismo de adultos. E alguns dizem que o apostolado da missa tridentina é inerte, sem frutos, sem crescimento. Inúmeras visitas a enfermos que fizemos, atendimento às pessoas, administrando os sacramentos, socorrendo também inúmeros parentes dos fiéis, de vocês, quando nos chamam nesse ato de misericórdia e de piedade, e socorrendo também tantas pessoas desconhecidas. Tivemos uma quantidade considerável de casamentos para o nosso apostolado, foram 9 nesse ano. Novas famílias católicas. Também tivemos pessoas que aqui chegaram e que, por causa do apostolado, regularizaram a situação matrimonial diante de Deus e da Igreja. Tivemos 48 crismados em fevereiro, acumulados dos anos 2020 e 2021, e agora, só em 2022, foram 52 crismados. Dom Fernando Guimarães, que nos fez as crismas. Dom Fernando Guimarães sempre nos ajudando imensamente, por quem devemos rezar. Rezou também Dom Fernando a missa na Epifania, na purificação de Nossa Senhora com crisma, fez a ordenação em fevereiro, rezou a missa de início das 40 horas e voltou agora em dezembro para a missa e crisma, um grande apoio. Fizemos vigília de adoração pela vida contra o aborto, em defesa da família e da vida inocente. Ajudamos, na medida das nossas possibilidades, o apostolado do Padre Braulio em Goiânia, Maceió, Aracaju, também o Padre Tiago em Curitiba. Retomamos as nossas confraternizações e alguns dos nossos almoços, na ordenação, almoço de São José, da Festa dos Santos, com grande alegria, a festa de São João, a comemoração da Epifania, confraternização do Natal, tantas coisas que favorecem também o convívio e a amizade. Tivemos uma extraordinária Semana Santa, um belíssimo Corpus Christi, uma esplêndida festa de Nossa Senhora das Dores, com a procissão, com a imagem de Nossa Senhora das Dores no andor. O início do coral Santa Cecília e uma quantidade crescente de acólitos engajados, participativos. Confissões a praticamente cada missa, que graça extraordinária. Num cálculo um pouco bruto, digamos assim, mais de 4.000 confissões ouvidas ao longo do ano. Foi um ano em que Deus e Nossa Senhora das Dores nos permitiram manter muitas coisas úteis para o progresso de cada um e das famílias e aprimorar tantas outras coisas. Não na quantidade, que no fundo interessa pouco, mas vamos procurando aprimorar na qualidade, na caridade, no amor a Deus. E mais uma vez, não poderia deixar de falar de nossa escola, São Francisco de Sales, Escola do Apostolado. Com as orações de todos, passamos pelo 3º ano de funcionamento da escola, crescendo em quantidade, em qualidade. Podemos conhecer mais coisas, aprimorar-nos em todos os campos. E ainda há muito o que fazer. Eram 30 alunos em 2020, 60 em 2021, 90 em 2022, serão 120 aproximadamente em 2023. A escola já vai se tornando pequena para a demanda, mas coloquemos nas mãos de Deus, Ele cuida. Ela é fruto das orações de cada um, das contribuições dos benfeitores, do trabalho árduo, da direção, da coordenação, da secretaria, das professoras, auxiliares, de toda a equipe, de todos aqueles envolvidos e que dedicam a vida à escola. Nós vemos como a escola pode trazer frutos para o apostolado, as famílias, os alunos, os funcionários, se cada um se deixa moldar com docilidade. Mesmo para aqueles que não têm filho na idade da escola, para os que eventualmente não conseguiram colocar os filhos na escola por algum motivo, Deus cuida, evidentemente, da salvação de todos. E essa boa obra coopera para a salvação de todos nós no apostolado.
Lembremos-nos, o lema de nossa escola é o lema de Dom Bosco e de São Francisco de Sales, dami-que animas, cetera tolle, dai-me as almas e tirai o resto. É o que queremos, evidentemente, no apostolado e na escola, em ambos, na nossa vida católica, sem picuinha, sem intriga, sem maledicências, mas cooperando efetivamente uns com os outros na nossa salvação. Peço então que rezem muito pelo nosso apostolado. Disso dependem os frutos duradouros dele. Quando digo nosso apostolado, não é meu, nem do Padre Pascotto, do Padre Marcos, nem do Padre Eric, mas nós todos cooperamos com ele de alguma maneira. Sem as orações, o apoio, os bons exemplos e também a ajuda material de vocês, pouco poderíamos fazer. Rezem pelo apostolado como um todo, por cada uma de suas obras e pela escola também em particular. Estamos em mais uma etapa difícil na escola para o credenciamento do Ensino Fundamental 2, para começar o 6º ano, que ainda não saiu, e a escola continua deficitária. Precisamos da ajuda possível de quem puder ajudar. Caros católicos, estamos ainda aquém do ideal em nosso apostolado, temos dado com a graça divina passos. É preciso que aproveitemos tudo isso, meus caros filhos, o máximo que pudermos. Minha viva exortação para que participem das atividades aqui da capela e se deixem formar pela doutrina e pela espiritualidade católicas, sólidas, que procuramos dar nos sermões, com as boas leituras, é evidente também. Cada ausente nessas atividades tem a sua ausência percebida por Deus e sentida por nós, se não há justificativa real para essa ausência. Vale a pena o esforço para vir se formar. Com docilidade. Nós procuramos, apesar dos nossos defeitos, que são vários, fazer tudo para a glória de Deus e para o bem da alma de vocês, de cada um de vocês. E assim fazer bem para a nossa própria alma também. Não percamos tempo, não sejamos preguiçosos no serviço a Deus. Isso vale também para nós, padres. Dentro disso, enfatizo de modo particular a missa diária. Venham a quantas missas puderem, desde que não haja prejuízo aos deveres de Estado. Vale o esforço, meus caros. Nós temos aqui um tesouro imenso. Não nos interessa comparar com outros locais ou situação, o fato é que tem aqui um tesouro imenso. Nem podemos compreender o motivo pelo qual Deus confiou a nós, a cada um de nós, esse tesouro tão imenso, sabendo que somos tão miseráveis. E pouco a pouco vamos nos acostumando e achando tudo muito normal e começamos a não dar a devida importância ao tesouro que temos. Teremos que responder a tão grande dom, a tão grande graça. Que alegria receber tanto de Deus e que alegria poder dar, em consequência, tanto a Deus. Não nos percamos, mais uma vez, em coisas mesquinhas, pífias, em rusgas, picuinhas, invejas, vaidades, orgulho, rancores. Nós devemos aqui, nesse apostolado, nos amar uns aos outros. Amemo-nos, amemo-nos, amemo-nos com sinceridade, com retidão. Rezemos pelo bem uns dos outros. Já somos tanto que, evidentemente, nem nos conhecemos todos, mas temos que rezar uns pelos outros. Desejemos o bem uns para os outros, façamos o bem uns para os outros. Deus vai nos cobrar cada graça que Ele deu com tanta generosidade nesse apostolado. Em nosso apostolado, caros católicos, como na Igreja Católica como um todo, temos todos os tipos de alma. Temos os pecadores obstinados, temos os hipócritas, temos os medíocres, temos os tíbios, temos os piedosos, os fervorosos, e quero crer, temos também almas santas.
Cada um de nós deve pensar um pouco diante de Deus para ver se a sua própria alma está entre os obstinados, entre os hipócritas, entre os tíbios. E cada um, onde quer que esteja, deve procurar se converter seriamente. Desejemos uma vida católica sempre mais fervorosa, desejemos a santidade e caminhemos para ela pouco a pouco, com nossas dificuldades, mas caminhando dia após dia com firmeza, serenidade, com paciência com nós mesmos e extrema confiança em Deus. Aproveitemos, caros católicos, esse próximo ano que se inicia e peçamos a Deus a fidelidade à sua graça. Peçamos a Deus a docilidade diante dos ensinamentos de sempre da Santa Igreja, sem fabricar o nosso próprio evangelho conforme os nossos gostos, procurando um mestre agradável aos nossos ouvidos, na internet, por aí. Sejamos dóceis aos ensinamentos de sempre da Igreja. Peçamos a Deus a graça de receber bem com frequência os sacramentos. Peçamos a graça de fortalecer a nossa fé diante das tormentas. Peçamos a perseverança nos bons propósitos. Peçamos a Ele a santificação de nossas famílias, dos cônjuges, das crianças. Peçamos a santificação dos nossos jovens e idosos. Peçamos a Ele, com toda a força da nossa alma, a graça de sermos verdadeiramente santos. É isso o único necessário. Agradeçamos a Deus pelo ano que passou, também pelas cruzes, ou mais do que isso, em particular, pelas cruzes. E, sobretudo, pelas cruzes que menos entendemos. Deus quer nos ajudar sempre e abundantemente. A vida é combate, não podemos nos abater, apoiados em Deus. Devemos ter coragem e alegria em nosso Salvador, com todo o sofrimento e unidos a Nossa Senhora. A todos, um santo ano de 2023 e não pequemos mais, meus caros filhos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.